Olá, tudo bem? Que bom! Em nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar com as categorias lexicais 1 e 2, a fim de revisar o conteúdo que nós já trabalhamos. O que são realmente categorias lexicais? E aí eu quero que você abra aí a sua apostila na página 33 e 34 do módulo 5, é a apostila 3, ok? Então, vamos lá. E aí você pega aí uma canetinha de destacar e vamos destacar algumas coisas importantes aqui. Olhem, o que são exemplos, então, de categorias lexicais ou classe de palavras que nós trabalhamos esse bimestre? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronomes, verbo e advérbio. Nós trabalhamos nesse bimestre com a morfologia, que é a parte da gramática que estuda o quê? As formas, a estrutura e a formação de palavras. E aí, então, neste momento, nós vamos trabalhar primeiro com o substantivo, ok? E o substantivo é aquela classe gramatical ou categoria lexical em que se mostra que é uma palavra variável. O que vem a ser variável, professora? Ótimo, boa pergunta. Palavras variáveis são aquelas que vão mudar em gênero, número ou grau, ok? E aí eu quero que você lembre que os substantivos, eles são palavras que designam objetos, seres reais, seres imaginários, espirituais, estados emocionais, processos, acontecimentos, lugares e nomes próprios. Aonde eles se localizam? Geralmente, eles vêm acompanhados de um determinante. O que são determinantes, professoras? Quais são as classes, na verdade? O artigo, numeral e o pronome, ok? E aí você tem, então, os substantivos. Os substantivos, já que eles vão variar em gênero masculino ou feminino, em número e em grau, existem os substantivos que são contáveis e os não contáveis, ok? E aí eu quero que você observe nesse quadrinho azul que diz o seguinte: substantivo contáveis ou descontínuos, aqueles cujas unidades podem ser contados. Eu posso dizer um chapéu, dois chapéus. E os não contáveis são aqueles que não permitem avaliação de tamanho. Por exemplo, açúcar. Eu não posso dizer um açúcar, dois açúcares, não posso. Ok? E aí, então, eu tenho a formação de gênero substantivo, feminino ou masculino. Eu posso ter aqueles por desinências, quando eu coloco menino e menina, quando eu coloco mestre, mestra, leão, leoa, ou por sufixos diferentes, por exemplo, galinha e galo, ok? E às vezes eu tenho radicais totalmente diferentes, como bode e cabra, frade e freira, genro e nora, zangão e abelha. Ok? Relembrou então a formação? Agora vamos virar a página da sua apostila e vamos acompanhar aqui. Agora, quanto ao gênero ainda, eu tenho substantivos como lápis, casa, rua e papel que não posso dizer o gênero, mas eu posso dizer o lápis, a casa. Eu não posso dizer a lápis nem o casa, certo? Então, há casos que não comportam essa determinação. Aí, nesse caso, eu tenho os substantivos comuns de dois gêneros. O que são isso? São substantivos que têm uma só forma para os dois gêneros. Por exemplo, gerente, a gerente ou o gerente. O que vai fazer com que o gênero seja diferente? O determinante, o artigo que estiver ali do lado ou um pronome, aquela gerente, aquele gerente. Os sobrecomuns são aqueles que têm a mesma forma para ambos os sexos. Por exemplo, criança. A criança, tanto para menino como para menino. A pessoa para menino como para menina, certo? O pé quente, tanto para um masculino ou feminino. E os epicenos, eles são, então, usados com determinante macho ou fêmea. Por exemplo, andorinha macho, andorinha fêmea. O piolho macho, o piolho fêmea, ok? Agora, quando eu coloco um determinante, eu vou mudar, às vezes, o significado dessa palavra, substantivo. Aí você tem um exemplo aí na apostila. Ser o cabeça da turma só me faz doer a cabeça. Ó. O cabeça é ser o inteligente. Agora, doer a cabeça, o que é? Já é um órgão do corpo humano. Você percebeu, então, que o substantivo acompanhado de um determinante já pode mudar, então, agora o sentido que eu estou dando ao substantivo neste momento, ok? Agora, a flexão de número. O plural do substantivo ele pode mudar com o acréscimo de um S, como, por exemplo, faca, singular, e facas, no plural.
ok? Considerando as mudanças, por exemplo, mão, mãos, irmão, irmãos, balão, balões, limão, limões, ou aqueles quando terminam em al, el, ol ou em is, eu elimino o L. Canal, canais, papel, papéis, lençol, lençóis. E quando tiver M ou N no final, álbum, álbuns, trem e trens. E o acréscimo do es, o substantivo terminado em R ou S, por exemplo, mar, mares, nós, nozes. Ok? Então, você percebe que existe algum substantivo que só se empregam no plural, como núpcias, por exemplo, sempre no plural. Víveres, sempre no plural. Outros vão mudar de sentido no plural. Por exemplo, costa, que é o litoral, e costas, que é o dorso. Ok? Liberdade, que é livre escolha, e liberdades, que são intimidades sexuais, imunidade, direitos. E no caso substantivo composto, ganha o plural, o elemento variável. Por exemplo, cirurgião dentista, cirurgiões, que é substantivo, vai mudar, e dentistas. Aqui eu tenho dois, então, substantivo, substantivo, os dois mudam. E quando eu tiver um adjetivo e um substantivo, alto relevo, altos relevos. E quando eu tiver um verbo, verbo ele conjuga, né? Então é beija flores, não é beijas flores, beija flor. Você vai precisar então reconhecer a classe gramatical. E se na composição houver uma preposição como de, só vai mudar o primeiro. Pé, pés de moleque. Tudo bem? Então, você trabalhou agora a primeira categoria lexical, que foi o quê? O substantivo. Tudo bem? Tudo bem. Agora, vamos ver a outra das categorias lexicais, que são os adjetivos. Primeiro, eu tenho que saber qual é a atribuição de um adjetivo. E aí, você está acompanhando aí nossa apostila, na página 37. Diz o seguinte, que a caracterização que o adjetivo faz, ele pode atribuir o que? Uma qualidade, um modo de ser, um aspecto ou um estado. Tudo bem? E quando que é necessário? Quando eu pretendo informar, certo? Quando eu pretendo o que mais? Qualificar ou caracterizar. Então, quais são as propriedades que eu uso do adjetivo? A da distribuição. Se uma palavra, por exemplo, ela pode ser um candidato, um adjetivo, e ela preenche determinadas lacunas para eu entender, aí transformou-se essa palavra num adjetivo. Por exemplo, este é um travesseiro. Esse travesseiro é grande, fofo, leve, caro, cheiroso. Por mais que seja esse travesseiro, não é o que imaginamos. Ok? Então, por mais que esse travesseiro, você percebe aqui, ó, que as lacunas que eu tenho aqui, elas poderiam ser preenchidas com essas palavras. Ok? E isso, então, no contexto, vai aparecer com o status de quê? De adjetivo. E eu tenho os adjetivos de comparação, quando eu uso, então, outras palavras junto. Pequeno, menor, pequeníssimo, perfeito, mais perfeito, certo? E o grau, quando eu digo assim, ó, muito, razoavelmente, bastante. E quando eu tenho uso afixos, ou prefixos, ou sufixo. Fiel, infiel. Ordeiro, desordeiro, amável, amavelmente. E também propriedades negativas. É quando os adjetivos quase nunca aceitam os sufixos que acompanham tipicamente os verbos. Por exemplo, o NDO, formando gerúndio. Ok? E o que são as locuções adjetivas? É quando nós usamos, então, mais de uma palavra com valor de adjetivo. Ou seja, uma preposição substantiva, uma preposição mais de verbo. Amor de filho, amor filial. Paixões sem freio, paixões desenfreadas. Então, sem freio eu consigo substituir por desenfreadas. Então, sem freio é uma locução adjetiva, transformei num adjetivo, ok? Então, nós trabalhamos as categorias lexicais 2, tudo bem? Desculpe, as categorias lexicais 1. E agora, eu quero que você perceba aqui na página da sua apostila, página 39, você tem uma tirinha aqui, ó. Espelho, espelho meu. Quem é mais lindo de todas as mulheres? Antes de responder, lembre-se de que se vai me quebrar, vai ter 7 anos de azar. Você percebe que a palavra espelho, espelho, é um substantivo. E quando ela está falando espelho, espelho, ela está chamando ele. Esse substantivo, ele transforma-se num vocativo. Então, você percebeu que o substantivo, dentro do contexto, ele vai
assumir uma outra função para entendimento. E aí eu tenho ali, ó, quem é a mais linda de todas as mulheres? A mais linda, olha só o adjetivo aqui. Mais linda. De todas as mulheres. Certo? E aí ele diz, antes de responder, lembre-se de que se me quebrar, vai ter 7 anos de azar. Então, você observa que acompanhando o substantivo, eu tenho determinante, ela fala espelho meu, é um pronome. Aí ela fala assim, ó, a mais linda, a artigo, né? As mulheres, eu tenho aqui, ó, mulheres, substantivo, e o as, determinante. Então, quando eu começo a usar as classes gramaticais juntos, elas se tornam categorias, ou seja, elas vão mudar um sentido aí na hora de eu entender ou escrever meu texto, ok? Muito bem, agora nós vamos trabalhar com as categorias lexicais 2. E as categorias lexicais 2 inicia com os pronomes. Qual é o objetivo dos pronomes? Ele é substituir o quê? Ou acompanhar o substantivo, certo? Relacionando a que pessoa do discurso eu estou falando, então. E aí você tem aqui as classificações dele de pessoal, tratamento, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo, ok? Aqui neste quadrinho você tem, então, as pessoas do discurso, os pronomes pessoais retos e os pronomes pessoais oblíquos, tanto os átonos como os tônicos. Quando que você usa ele? Olha, ele pode ser usado quando ele está substituindo um nome e transforma-se em sujeito. Mas ele também pode se transformar em quê? Em complemento do verbo. Não viu? Ele. Ele é o quê? É o objeto direto. Tudo bem? E aí você tem o pronome, ele assumindo várias outras funções dentro do contexto comunicativo que se quer usar. Tudo bem? Então, você lembrou que o próximo elemento das categorias lexicais são os pronomes. E aí você também tem os pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes de tratamento, que são aqueles pronomes que vão ser usados de acordo com a situação. Se você vai falar com alguém próximo a você, você irá usar você, certo? Mas se você for falar com alguém de mais respeito, né, que tenha um determinado cargo, você vai usar Vossa Excelência, Senhor, Senhora. Então, de acordo com o contexto linguístico que você então pretende usar, você terá então que usar o pronome adequado. Aí o próximo são os pronomes indefinidos, certo? Os pronomes indefinidos não são de sentido tão vago como o nome propõe. Quando nós dizemos nenhum dos 3 alunos reprovados irá à excursão de formatura, significa o quê? Uma indefinição. Mas no conjunto de alunos formandos, porque eles assim, ó, nenhum dos 3 alunos reprovados, ele já definiu, né? Irá à excursão, nenhum dos 3, não é toda a turma formou-se, mas 3 não. Então, você percebeu que esse nenhum, por mais que seja um pronome indefinido, ele está relacionando, tá? Estou conseguindo definir aqui exatamente quantos alunos que não irão, ok? Aí você tem aqui um quadrinho com alguns pronomes indefinidos aqui, que são bem pertinentes, e logo abaixo você tem os pronomes possessivos, que ele introduz o quê? A ideia de posse dos seres em relação às pessoas do discurso. E aí você tem alguns deles aqui. Quando que eu uso eles, prof? Primeiro, eles devem concordar com a pessoa do discurso. Eu saí com minha namorada. Você não deixou o laptop no seu armário. E também de que posse transmitir um sentimento de afeição. Trago os belas recordações da minha pequena classe. Ok? E alguns pronomes possessivos podem gerar ambiguidade, aí que você tem que cuidar. Por exemplo, o pronome seu, o pronome dele, né? Ó, doutor, o paciente quebrou sua caneta. Caneta de quem? Do doutor ou do paciente? Então, eu tenho que tirar essa ambiguidade na hora que eu vou fazer meu texto, ok? E agora, eu posso substituir por caneta dele ou a caneta do senhor, que aí vai ficar que é do médico ou do paciente. E o pronome possessivo, ele também pode indicar um cálculo aproximado, ó. Quando Robinson Crusoe naufragou, estava com seus 20 anos, né? Aproximadamente. Tudo bem? Pode indicar posse também, os pronomes pessoais, o me, te, nos, vos e les podem indicar posse. Chutar minha perna, chutaram minha perna. Ok? Então, você percebe que os possessivos e a produção de sentido, eles são bem pertinentes. Por quê? Porque eles vão mostrar, então, eles vão auxiliar o leitor a perceber
o que é que está sendo relatado ali naquele trecho. Quando se for, por exemplo, um diário, ele vai falar o quê? Na primeira pessoa, ok? Então, além de indicar posse, eles também vão compor, certo? Uma sequência textual para poder expressar um espírito, então, de afetividade que o autor precisa, então, transmitir. Aí depois você tem os pronomes relativos, virando a página aí da sua apostila, que eles vão retomar um termo mencionado, eles podem ser invariáveis e variáveis, ok? E a função dos pronomes, então, agora, a função geral deles pode ser pronomes substantivos ou pronomes adjetivos. Se eles forem substantivos, eles vão substituir substantivo. Se eles forem adjetivos, eles vão acompanhar o quê? Substantivo. E aí, a próxima categoria lexical 2 que nós trabalhamos foram os numerais. O numeral, então, é qualquer palavra que transmite essa noção de quantidade ou de posição dos seres numa sequência. E aí você tem eles aí, os cardinais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e assim vai diante. E os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, os multiplicativos, então, que indicam multiplicação, dobro, triplo, e os fracionários, que é 1/4, 1/3. Tudo bem? Aí, por último, finalizando, trabalhamos com os artigos, que a função deles é ser anafóricos ou catafóricos. Qual é a importância dos artigos? Aí, lembrando que tem os artigos definidos e os indefinidos, ok? Os definidos o, a, os, as, e os indefinidos uns, uma, umas. Tudo bem? E eles vão desempenhar, então, a função de determinante do nome, do substantivo, vão indicar o gênero, o número de forma geral ou particular. E eles podem também vir combinado com preposições, de mais o, do. Qual é a importância dele? Bom, vai depender de o quê? Da interação que você desejar passar dentro do seu texto, ok? Ou dentro da pretensão do que você tem ali, então, dentro do texto de um determinado autor, ok? Você, então, agora dê uma relembrada das categorias lexicais 1 e 2, e agora você calmamente vai dar mais uma olhada na sua apostila, grifar aquilo que for importante, e esse conteúdo estamos aprendido eles para que possamos desenvolver esse conteúdo de uma forma coerente, coesa no texto dissertativo argumentativo. Ok? Tudo bem. Finalizamos a nossa aula, vamos conversar na próxima. Beleza?